Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Personal em Ação. E no Personal em Ação de hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante e que você não pode perder. Você que está entrando aí, que está vindo pelo replay, fica até o final, e você que está entrando ao vivo agora, preste atenção. Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento e sobre o papel do personal trainer nesse processo de emagrecimento. Basicamente, na live de hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos para redefinir o que é o emagrecimento e qual é o papel do personal trainer nesse processo de emagrecimento do aluno. E a gente vai falar em qual é a relação estabelecida entre o treinador e entre a prescrição desse treinamento, objetivando o emagrecimento. Então, vocês que estão entrando aí no Personal em Ação, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem bem à vontade, deixa eu saber da onde você me ouve para a gente começar a nossa live. Me fala da onde você me ouve, isso é muito importante, é uma forma que eu tenho aqui de saber aonde cada live dessa tem chegado. Comenta aqui nos comentários, né, o seu estado. É super legal saber aonde tem chegado as lives, né? Comenta aí de onde você ouve, deixa eu ver quais estados estão sendo representados aqui na live. E a gente vai começar falando sobre uma coisa um pouquinho polêmica. Mas antes disso, deixa eu ver os estados de vocês aí. Tô vendo muita gente entrando, outras saindo, faz parte. Já tô vendo aí o pessoal colocando os estados, né? O Túlio acabou de botar, Varginha. Um abraço, Túlio. Mariana botou, Sorocaba, boa noite. Thaís, Rio Grande do Sul, boa noite, Thaís. Enfim, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Bom, então vamos, antes de começar, eu quero te dizer o seguinte. A partir de hoje, eu vou destinar o foco do conteúdo aqui do Instagram para que a gente desenvolva mais conteúdo relacionado à fisiologia do emagrecimento. Julie, seja muito bem-vinda, sou de Poté, Minas Gerais. Seja bem-vinda, querida. E dentro desse contexto de começar e de voltar e de aprofundar dentro da temática emagrecimento e personal trainer, uma coisa que eu preciso confessar para vocês, para a gente começar essa live, é que, infelizmente, a maioria das pessoas cometem um grande equívoco ao definirem emagrecimento. As pessoas restringem o emagrecimento apenas à mudança de peso e, talvez um pouco mais coerente, mudança da composição corporal. E o emagrecimento, ele não necessariamente se restringe somente a isso. O emagrecimento, ele está relacionado também à mudança de hábitos, à mudança de estilo de vida. Porque se você não muda os seus hábitos e você não muda o seu estilo de vida, basicamente você está cumprindo uma regra para mudar a composição do seu corpo. E isso não significa emagrecer de forma sustentável. Então, quando a gente fala de emagrecimento saudável e emagrecimento sustentável, o emagrecimento saudável e sustentável é dependente de mudanças. E que mudanças são essas? Mudanças que acontecem de dentro para fora e, mais especificamente, mudanças que acontecem de cima para baixo. Exatamente, mudanças que começam na cabeça e vão se consolidando ao longo do corpo até que ele se modifique. A gente vai discorrer um pouco sobre isso na live de hoje. E para você que está aí já sabendo do que a gente vai falar, eu te adianto que a gente vai falar sobre o teu papel como professor nesse processo de emagrecimento. Mas antes disso, eu quero te convidar a fazer o seguinte. Pessoas que você conhece alguém que precisa ouvir um pouco mais sobre emagrecimento, ou algum professor que gostaria de se atualizar dentro dessa temática, ou algum aluno que você gostaria que ouvisse o que aqui vai ser falado? Então faz o seguinte, toca nesse avião que está aqui, pega esse aviãozinho aqui, ó, só tocar nele, encaminha essa live aí para quantas pessoas você quiser. Esse compartilhamento é super importante porque assim, ao compartilhar, você entrega para outra pessoa um conteúdo que pode ajudá-la e é um conteúdo gratuito. Então, compartilha essa live, isso vai ajudar outras pessoas. Pode compartilhar à vontade e me diz aqui embaixo se você compartilhou, para quantas pessoas você enviou.
Isso é super importante porque eu vejo, de fato, quem é que está engajado comigo nos conteúdos que aqui são colocados. Vamos lá. Quem compartilhar, só comenta aí embaixo. Bom, vamos lá, vamos começar o assunto, né? Como eu falei logo de início, quando a gente fala de emagrecimento, muitos equívocos são levantados. Dentre esses vários equívocos levantados, né, as pessoas associam emagrecimento com redução de peso corporal. E olha que interessante, você sabia que você pode engordar e seu peso corporal reduzir? Ué, como assim? Sim, faz sentido e vou te explicar agora. Você pode estar num processo de engorda e o seu peso corporal aumentar. Como isso pode acontecer? Pelo simples fato de que a gordura é menos densa do que a massa muscular, ou o tecido muscular. E o que é isso? Ser mais denso ou ser menos densa? Basicamente, ela é mais pesada. A gordura, então, é menos pesada que o tecido muscular, porque ela é menos densa, logo, se ela é menos densa, ela é menos pesada. E quando a gente pensa em densidade, a densidade ela traz como relação o peso para um determinado volume. Então, para uma quantidade, por exemplo, X, um tamanho X, né, por exemplo, de massa muscular, você precisaria de um tamanho 2 ou 3x de gordura para ter o mesmo peso. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Basicamente, imagina um indivíduo que treina, um aluno que faz exercício, e por ele fazer muito exercício, principalmente treinamento de força voltado para hipertrofia, ele desenvolve bastante massa muscular. E o desenvolvimento de massa muscular está muito relacionado também com o aumento do peso na balança. E esse aluno ele está aumentando de peso, mas isso não significa dizer que ele está engordando, isso significa dizer que ele está aumentando de peso. Não se mede emagrecimento e engorda simplesmente pelo peso. A não ser que sejam indivíduos obesos e sedentários que estão iniciando um processo, mas a longo prazo se mede através da composição corporal. Então você olha para esse indivíduo e fala assim, nossa, esse indivíduo está pesado, mas não necessariamente esse indivíduo está gordo. E aí você pensa, bom, e se esse indivíduo parar de treinar? Se esse indivíduo parar de treinar, um dos processos naturais, fisiológicos da interrupção do treinamento é a redução da massa muscular. A musculatura ela entra num processo de desuso, por ela entrar num processo de desuso ou de redução do esforço, ela entra num processo de atrofia, o volume muscular vai reduzindo. Na medida em que esse volume muscular ele reduz, ou que essa atrofia ela se instaura, a massa muscular, entre aspas, ela vai reduzindo. E como a massa muscular ela é menos densa, associada com o aumento da gordura pela pausa do treinamento, esse indivíduo ele vai aumentando o acúmulo de gordura e vai reduzindo massa muscular. E aí ele vai se pesando para acompanhar na balança e ele observa que, olha só que legal, parei de treinar e estou perdendo peso, né? Mas na verdade essa perda de peso está muito relacionado com a perda de massa muscular e o ganho de peso associado ao aumento da gordura corporal ele é mais crônico, ele depende de um tempo maior. Então é muito comum você ver pessoas que estão engordando e perdendo peso. Entende? O indivíduo ele está aumentando a gordura corporal, mas está perdendo peso porque ele interrompeu o treinamento e aí o volume de massa muscular dele acaba ali estando numa condição de perda. Então não relacione emagrecimento com redução de peso corporal. O peso corporal pode ser utilizado como uma variável importante, principalmente quando esse indivíduo ele é sedentário e está nos meses iniciais do processo de treinamento e de planejamento alimentar. Mas uma forma crucial que você tem para avaliar a evolução desse indivíduo, principalmente com relação à composição corporal, é analisando a composição corporal. E aí você pode avaliar de diferentes métodos. Você, treinador, pode utilizar o método de dobras cutâneas, pode utilizar o método de DEXA, tem gente que vai utilizar, por exemplo, a bioimpedância. É claro que é muito difícil utilizar o DEXA, né, que é o padrão ouro, ou seja, o melhor método para se avaliar, mas há essa possibilidade. E dentro dessas avaliações, né, dessas diferentes avaliações, o emagrecimento ele sempre foi colocado de uma maneira, pode-se dizer assim, limitada, como a alteração da composição corporal. E se eu te falasse que emagrecimento não é só isso? O emagrecimento não é só reduzir a composição de gordura corporal e aumentar a composição ou percentual de massa magra.
Isso são respostas que são consequências de um conjunto de fatores que são relacionados para que esse resultado ocorra. Então, eu estou querendo te dizer que olhar para a composição corporal, olhar para a redução de gordura, olhar para o aumento da massa magra, são consequência de conjunto de respostas que acontecem no organismo que não necessariamente são respostas visualmente palpáveis, ou respostas macro, vamos dizer assim. Vou te dar um exemplo. Por muitas das vezes, as pessoas associam o emagrecimento quando tem a redução da gordura corporal. Mas o primeiro processo do estágio de emagrecimento começa quando você atenua o processo inflamatório das células do tecido adiposo, do tecido muscular, quando você melhora a capacidade de funcionamento celular. Porra, Léo, falou grego. Como isso acontece? Basicamente, o exercício é caracterizado por induzir essa resposta. A longo prazo, na medida em que você vai se exercitando, uma das características do exercício é aumentar a defesa anti-inflamatória e a defesa antioxidante. Quando esse exercício ele faz um balanço anti-inflamatório e ele ajuda na redução do estado inflamatório, consequentemente ele aumenta ou ele incentiva, ele induz ao funcionamento celular de forma mais eficiente. Seja isso no músculo, seja isso no tecido adiposo, seja isso no fígado, seja isso no cérebro. Então, os alunos, eles podem sim estar condicionados a olhar o emagrecimento como quanto peso eu perdi, ou quanto de gordura eu baixei, ou quanto de músculo eu aumentei. Mas você, treinador, precisa entender que o emagrecimento começa diminuindo o estado pró-inflamatório. O emagrecimento começa diminuindo o estado sedentário. O emagrecimento começa aumentando o funcionamento de mitocôndria, aumentando o recrutamento muscular, aumentando força muscular, aumentando capacidade aeróbica. Então, basicamente, a gente olha muito para as respostas finais do emagrecimento e querem associar essas respostas finais como se aquilo ali fosse só o emagrecimento. Na verdade, aquilo é o produto final do processo de emagrecimento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente só olha para o produto final, ou quando o nosso aluno só olha para o produto final, é muito mais difícil manter esse aluno na prática regular. Porque ele quer sempre chegar no produto final, ele não entende que para chegar nesse produto final existe um time de curso biológico que depende de um determinado nível de exposição, de um determinado tempo de progressão, de uma determinada rotina de treinamento. E o grande erro é o personal que quer se destacar para ter mais alunos e ficar prometendo resultado rápido. Porque nessas promessas de resultado rápido, geralmente se vincula um monte de método que não necessariamente são métodos saudáveis, e dentro desses métodos que não são saudáveis, inclui-se métodos de desidratação, métodos de restrição, métodos de privação, ao invés de uma orientação multidisciplinar. E o aluno, ao invés de emagrecer, o aluno desidrata. Só que além dele não emagrecer e dele desidratar, a desidratação não vai afetar de forma tão significativa células do tecido adiposo. Sabe por quê? Porque as células do tecido adiposo são hidrofóbicas. Elas não retêm, elas não acumulam, elas não estão no meio de muita água. Sabe o que a desidratação vai afetar? Sistema nervoso central e principalmente o sistema muscular esquelético. 70% do sistema muscular esquelético é composto por água. E aí, dentro desse processo que o treinador deveria se preocupar em fazer um processo a longo prazo, orientado, de aumento de desempenho, de aumento de capacidade física, explicando os mecanismos pelo qual o exercício vai induzir o treinamento, não. Essa pessoa, por focar no resultado final e querer que a pessoa baixe o peso a todo custo, induz um processo de desidratação, reduzindo o desempenho do próprio aluno. E, consequentemente, quando eu gero uma resposta de desidratação muscular, a desidratação muscular induzida por esses métodos restritivos, por um volume altíssimo de treino com restrição e todos os processos afins que a gente sabe muito bem que acontecem nessas loucuras que tenta se fazer para perder peso, essa desidratação muscular gera queda de desempenho. Sabe o que acontece com a queda de desempenho? Queda de capacidade muscular. Para que haja capacidade muscular, é preciso gerar energia. Para que haja geração de energia, é preciso oxidar.
moléculas. Ou seja, quando eu tenho queda de desempenho, ao invés de eu gerar o emagrecimento, a desidratação prejudica o emagrecimento do seu aluno. Faz sentido isso que a gente está falando aqui? Comenta aqui embaixo, deixa eu ver se você está entendendo, para a gente continuar esse assunto. Vocês hoje estão muito quietos aí. Deixa eu ver vocês falando um pouquinho, que vocês estão muito quietos. Afinal, emagrecimento é um dos top 10 aqui dos temas que vocês mais gostam. Ou vocês estão quietos ou a internet está com delay. Das duas, uma. Ou vocês estão com delay. Júnior botou aí, sim. Provavelmente ele botou sim pelo delay, né? Brincadeira, Júnior. Bom, então dentro dessa conversa, o Biel botou aí, ó, sim, demais. Que bom, Biel. Dentro dessa conversa aí que a gente está tendo, é preciso deixar alguns pontos muito claros. O emagrecimento e o serviço do treinador, eles precisam estar muito bem alinhados, sabe? E aí eu quero te dizer o seguinte. Como que isso se alinha, afinal, né, Léo? Como que isso... Pô, você deve estar assim, pô, Léo, tá, mas eu há anos na profissão, ou eu já estou há anos dentro dessa jornada, e eu acho que o papel do treinador no emagrecimento é prescrever exercício e tá tudo certo. Através do exercício, esse cara vai emagrecer se ele fizer dieta. Se ele não fizer, o problema é dele. Será que o problema é dele? E quando esse aluno tem um acompanhamento mais afim, que ele tem resultado, aí o mérito é teu. É geralmente assim, né? Quando dá errado o problema é dele, quando dá certo o mérito é meu. Deixa eu te falar um negócio. Você é personal, você é treinador de sala, você que trabalha com pessoas, você precisa, antes de querer ensinar qualquer movimento, educar comportamento. Em tudo. Aluno chegou, te cumprimentou, bom dia, bom dia. Educar comportamento em todos os sentidos. Inclusive, o comportamento relacionado a exercício físico e comportamento relacionado ao dia a dia. Você como treinador que vai estar encontrando, ou treinadora que vai estar encontrando diariamente, ou dia sim, dia não com aquele aluno, você precisa sentar com aquela pessoa e orientar aquela pessoa para que você consiga oferecer para ela o melhor resultado que seu treinamento pode dar. Um erro muito comum que eu vejo muitas pessoas cometerem, e isso é um erro que pode gerar um grande problema profissional e pode te afastar de muitos alunos, é você querer assumir o papel de personal faz tudo. Não assuma o papel do personal faz tudo. A maioria das intervenções relacionadas a emagrecimento, obesidade ou patologias, existe uma abordagem eficiente que é multidisciplinar. Não seja prepotente ao achar que através das suas dicas de dieta, que através das suas dicas de suplementação ou das suas dicas de fármacos, você vai ajudar esse aluno a emagrecer. Muito pelo contrário, você está fazendo um desserviço. Não seja o personal faz tudo. Muito pelo contrário. Seja um profissional que ofereça variações, ofereça também alternâncias e, mais do que isso, novas perspectivas. O aluno chegou para treinar com você, quer entender o seu trabalho, quer emagrecer, e você vai chegar para ele e vai falar o quê? Olha só, dentro do processo de emagrecimento, eu preciso que eu tenha outras variáveis ajustadas. Eu preciso de um profissional para controlar a tua dieta. Eu preciso saber qual é, minimamente, pelo menos por uma consulta, que você passe por um psicólogo. E eu preciso que você tenha um acompanhamento médico regular de pelo menos 6 em 6 meses. Ah, mas o meu aluno não tem condições de pagar. Pois bem, tenha você contatos profissionais, parcerias profissionais para você indicar. Então, ó, você vai nesse médico que é meu, ele trabalha comigo, você vai nessa nutricionista que trabalha comigo. Tenha esse trabalho multidisciplinar, porque quando você faz esse trabalho multidisciplinar no processo de emagrecimento, você acaba sendo muito mais eficiente como treinador do que se você ficar nessa de querer ser o personal faz tudo.
Então a abordagem multidisciplinar do emagrecimento não é uma perspectiva que eu, Leonardo Mata, estou trazendo para você, não. A abordagem multidisciplinar no emagrecimento é uma perspectiva que já é discutida há pelo menos 5 anos. E não é discutida por especialista daqui da esquina ou especialista da rua de lá. É discutida nos principais periódicos científicos do mundo, Nature Medicine, JAMA, Science. Todas elas discutem abordagens de forma integradas e multidisciplinar para a efetividade do processo de emagrecimento. E sabe qual é o grande problema nisso tudo? A maioria das pessoas ou dos profissionais, principalmente treinadores, acham que sabe emagrecer. Sabe qual é o problema? E aí é onde eu quero chegar? A grande maioria não sabe. E sabe por que não sabe? Porque se soubesse, a gente não teria um crescimento de obesidade de 70% nos últimos 13 anos. A gente não teria uma população com mais de 55% da população nacional sobrepeso. A gente não teria uma pandemia de obesidade, muito mais ainda, a gente não teria aí mais de 60% da população mundial caminhando para a obesidade. Então, para que você entenda que o emagrecimento não é algo fechado e definitivo, você precisa aprofundar. Você precisa estudar, você precisa entender como que se relaciona, como que o corpo controla o próprio peso corporal. Você já parou para pensar nisso? Como que meu peso corporal é controlado? Se eu for ali agora, por exemplo, e tiver um processo, sei lá, uma diarreia e tiver uma vontade de urinar, desidratar completamente, o que meu corpo vai fazer para prevenir ou para tentar reter o mais líquido possível para que eu não entre num estado patológico? Você já parou para pensar, por exemplo, por que determinadas abordagens restritivas e, vamos dizer assim, milagrosas do tipo, emagreça rápido, 10 quilos em uma semana, é algo nocivo para a saúde? É porque tem desidratação, e o processo de desidratação vai mexer em sistema de regulação, como, por exemplo, o sistema de regulação de sais e água, que não fica no rim, no caso, e está relacionado à secreção de hormônios que vão aumentar a pressão arterial, por exemplo. Justamente porque eles vão aumentar a retenção de sódio, o sódio vai aumentar a retenção de água e, consequentemente, a volemia, ou seja, o volume de sangue, vai aumentar. E aí tende-se a aumentar a pressão arterial. Então, galera, um ponto a se considerar é que, quando se fala em emagrecimento, você vai ver muitos profissionais, sejam eles pessoas que se auto-intitulam autoridades, sejam eles profissionais de sala, prescritores de treinamento, personal trainers mesmo. Vocês vão ver muitos profissionais que vão se auto-intitular referência em emagrecimento, mostrando um emagrecimento de 1, 2, 3 meses, ou até de mais tempo, mas sustentado por um período curto. Quando a gente está falando de emagrecimento, o follow-up mínimo para a gente considerar que esse indivíduo emagreceu é de 1 ano. Então olha que interessante, a gente vê muita gente falando por aí coisas do tipo, o exercício não ajuda no emagrecimento, é só eu fechar a boca que eu vou emagrecer. Só que quando você pega os estudos que fizeram esse follow-up de 1 ano, o emagrecimento sustentado é dependente do exercício. O grupo que não fez exercício teve aumento do peso. Então, você fazer exercício, além de te ajudar no processo de emagrecimento, te previne dos riscos da engorda. Além de todos os benefícios que o exercício traz. E aí a gente está vivendo um grande porém, que é o fato que a Núbia até colocou aí. O fato da pandemia ter colocado muitas pessoas em um estado de ansiedade, em um estado de falta de deslocamento, redução do nível de atividade física, aumento do comportamento sedentário, fez com que muitas pessoas tivessem aumento de peso. E esse aumento de peso que está acontecendo, essa modificação de composição corporal, de hábitos, de estresse, como que você, treinador, vai lidar com isso na sua prescrição? Então guarda o que eu vou te falar para você levar essa informação para você aplicar amanhã na sua prática de personal. Ou de professor de sala, ou como estagiário, guarda isso que eu vou te falar. Processo de emagrecimento
não depende só de exercício físico. O exercício físico é um componente fundamental. Assim como a dieta, assim como a abordagem médica, assim como a abordagem psicológica, assim como o contexto socioeconômico, assim como o contexto cultural, ambiente familiar, ambiente social inserido, religião, tudo isso vai influenciar, ou seja, a vida desse indivíduo influencia nas respostas afetivas que ele tem e principalmente, se ele não encara o exercício físico com muita afetividade, esse indivíduo ele vai se isolar do exercício físico. Então você tem que ser um agente facilitador do exercício. Faz sentido? A gente tem que ser um agente facilitador de exercício, né? E é isso que a gente tem sido, será? A nossa classe em geral, de maneira unida, nós, professores de educação física, né? Professores, professoras, treinadoras, como você quiser ser chamado. A gente tem se unido para falar dos benefícios e sobre o papel do exercício físico nesse processo de emagrecimento, combate à obesidade, ou a gente tem buscado verdades, né, se é que elas existem, para nos consolidarmos como referências, né? E aí a gente começa, só o HIIT importa, ou só o aeróbio em jejum importa, ou só o aeróbio moderado, de alto volume. Não, treinamento de força nem pensar, tem que fazer circuito. A gente começa a trazer várias falácias, né? Que no final das contas, guarda isso que eu vou te falar. O método que você vai usar de treinamento importa, mas é preciosismo. O que importa é a continuidade desse aluno. Dentro do prazer que esse aluno tem pela prática de exercício, você vai descomplicar o exercício para fazer com que ele se mantenha cada vez mais motivado e aí sim, você como profissional, modifique as variáveis de treinamento de acordo com a fisiologia desse indivíduo. Quer ver? Olha só um negócio. Muita gente fala que o treinamento aeróbio não serve, o treinamento aeróbio não presta e tal. A gente viu muito isso, aeróbio engorda, aeróbio não emagrece, aeróbio isso, aeróbio aquilo. E aí, o meu doutorado agora tem sido sobre análise, né, do efeito do exercício aeróbio no tecido adiposo. Eu quero observar o que o exercício aeróbio faz especificamente no tecido adiposo. A gente sabe muito bem, né, isso já tem na literatura, que o treinamento aeróbio aumenta a mobilização, né, de triglicerídeo, que seria a gordura que fica armazenada dentro da célula do tecido adiposo, que é o adipócito. E aí, curiosamente, eu fui colocar na literatura e buscar qual é o efeito, então, do exercício isoladamente no tecido adiposo. E pouco se sabe. Sabe que aumenta a mobilização de lipídio, que reduz ali a quantidade de gordura e tal, que ele sofre um processo de remodelamento. E eu estou no processo de finalização agora do doutorado, né? Mas não é finalização não, faltam aí uns 6 ou 7 meses. E estou no estágio já do meu doutorado que eu estou avaliando o efeito crônico do exercício. O efeito agudo, ou seja, uma resposta a uma sessão de exercício. A gente produziu esse artigo durante os 2 últimos anos e publicou no início desse ano. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o link no canal, no meu canal lá do Telegram, enfim, mas não é esse o tema. E a gente está produzindo agora o 2º artigo, que é o estudo crônico. E olha só, deixa eu mostrar um negócio para vocês, que curioso. Só um minutinho, não sai da live. Muito legal isso que eu vou mostrar. Bom, olha só que interessante isso aqui que eu quero mostrar para você. Essa imagem que você está vendo aí são imagens de dados parciais de um dos meus estudos do doutorado. Só para vocês terem noção. Primeira imagem aí, um gráfico que é linha, né? Você deve estar vendo uma linha para cima e uma linha para baixo. Basicamente, essas linhas se referem ao peso dos animais. Em preto você vai ver o animal que não fez exercício. Em vermelho você vai ver o animal que fez exercício. Que exercício, Léo? Aeróbio. 8 semanas de treinamento aeróbio com periodização de treinamento, carga progressiva.
Como é isso, Léo? Foram aumentando a carga a cada semana. Olha o peso dos animais. Reduziu, não reduziu? Ah, eu duvido, eu quero ver o animal. Então olha esse animal aí em cima, ó. Você vai ver o que tem umas setinhas vermelhas. O do lado esquerdo, que está escrito control em preto, é o animal que não fez exercício. O do lado direito, que está em vermelho, exercitado, né, exercised, é o que fez exercício. Olha a diferença da cavidade abdominal de um para o outro. E olha só que interessante isso que eu vou te mostrar. Além desses animais reduzirem, né, o seu peso, esses animais eles tiveram um remodelamento do tecido adiposo induzido pelo exercício aeróbio. O que é isso, Léo? Tecido adiposo do animal que não fez exercício, o tecido adiposo ali reto peritoneal, que fica perto da cavidade abdominal, ele é mais branco. É só se você ver esse que está do lado esquerdo. Enquanto do animal que fez exercício, ele sofre um processo de browning, de amarronzeamento. É esse aí do lado direito. Ou seja, o tecido adiposo mudou, Léo? Mudou em alguns pontos. Não só estruturais, como também funcionais. Além do tecido adiposo ter uma característica diferente, esse tecido adiposo apresenta mais mitocôndria. O que é a mitocôndria? Uma organela responsável pela produção de energia. Ela produz energia a partir de onde? Da oxidação. De quê? Lipídios e glicose. Ou seja, esse tecido adiposo aqui, ó, embaixo, está oxidando mais do que o tecido adiposo do que não fez exercício. E aí quando a gente vai ver a quantidade de tecido adiposo, em todas as análises, é só você olhar aí, ó, total de tecido adiposo, índice de adiposidade, o grupo que fez exercício reduziu a quantidade de tecido adiposo. Então, o exercício físico, ele gera estímulos que são capazes de remodelar o tecido adiposo, o tecido muscular, o tecido hepático, o tecido cerebral, tecido renal, diferentes tecidos. A grande questão é, condensaram emagrecimento a reduzir o percentual de gordura de forma rápida, condensaram o emagrecimento a aumentar a massa muscular, mas esqueceram de dizer que para que tudo isso aconteça, você precisa de um tempo em que o seu organismo gradativamente vai gerando as mudanças. A gente vive hoje numa sociedade muito imediatista, todo mundo quer resultado rápido, e eu sei que eu também sou assim. É natural de ser humano querer resultado rápido. Mas é um momento que você, profissional, precisa sentar, se atualizar e conscientizar o teu aluno de que, calma, não é por aí, o resultado não é tão rápido. Eu preciso que você colabore comigo ao longo do processo para que essa coisa aconteça. Eu não posso que, enquanto eu estou aqui tentando ao máximo o teu e meu dentro do treinamento, que o nosso discurso esteja desalinhado. E a maioria das pessoas não emagrecem por isso. Porque os discursos, as práticas estão desalinhadas. Enquanto o treinador acha que emagrecimento é o máximo dentro do treinamento, escalpela aquela pessoa, carga, volume de treino ao máximo, aquela pessoa não emagrece porque ela está descompensada na dieta, não é porque o treino está menos intenso ou menos volumoso. Às vezes você nem vai precisar de uma intensidade tão alta ou de um volume tão alto se você controlar a sua ingesta alimentar, as suas noites de sono, tiver um bom controle médico, se você tiver controle, por exemplo, de estresse. Então isso tudo reflete num descompensamento. O indivíduo não controla o estresse, não controla a alimentação, não controla o sono. Então, por ele não controlar isso tudo, o que ele acha? Quanto mais treinar, mais eu vou gastar, quanto mais eu gastar, mais eu emagreço. Isso aí, galera, é o maior tiro no pé que se pode dar, sabe por quê? Se você não dorme, não se alimenta bem, você vive estressado e aumenta o volume de treinamento, você está pedindo para o teu corpo produzir o dobro ou o triplo de cortisol do que o normal, e o aumento dos níveis de cortisol aumenta a formação de gordura. Ou seja, aumentar a intensidade, volume de treino em condições como essa pode ser um tiro no pé e pode prejudicar o emagrecimento. Cansei de pegar indivíduos, alunos que estão cansados e sobrecarregados de treinar e falar assim, ó, para você emagrecer, você vai precisar ir no nutricionista e reduzir o volume do teu treinamento. Como assim? Eu vou gastar menos calorias.
não se preocupa com o gasto das calorias, mas se preocupa primeiro em normalizar a sua fisiologia hormonal. Não adianta, se você quiser pensar que quanto mais é mais, esse mais vai ser contrarregulado por hormônios. Se você quiser estimular o máximo sempre, você vai ter redução de hormônios tireoidianos, aumento de hormônios corticoides, você vai ter redução de hormônios como testosterona, estrogênio, mulher, né? E isso tudo vai influenciar negativamente no seu processo de emagrecimento. Galera, falar sobre emagrecimento, dá para ficar aqui, ó. Quem já participou de eventos meus sabe que dá para falar sobre muita coisa. Mas uma coisa que eu quero que vocês guardem, para que vocês levem para a prática é: não tentem compensar os furos da dieta, do sono, do estresse, aumentando carga de treinamento. Quando a gente fala da relação emagrecimento e personal, a relação emagrecimento e personal é: você personal vai ser o cara que mais vai ver, ou a mulher que mais vai ver o seu aluno durante esse processo. Você é o principal responsável pela conscientização do seu aluno dentro desse processo. Isso inclui o treinamento, isso inclui a valorização da dieta, isso inclui a importância dos bons hábitos, isso inclui o sono, isso inclui o estresse. E se você, que está ali constantemente com aquela pessoa, não se preocupa com isso e atribui que essa responsabilidade é única e exclusivamente do aluno, você está partindo do princípio que seu aluno sabe mais do que você, então você tem que orientar ele. Você tem que entender sobre variáveis, prescrições, manipulações, claro. Isso é o teu trabalho, isso é o básico. Mas para você se diferenciar, se referenciar como um profissional, você precisa se preocupar verdadeiramente com as pessoas, e isso inclui se preocupar nos hábitos dela. Porque quando você entende o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, você começa a moldar a sua prescrição não só mais para o método que você quer trabalhar, mas para o que se adequa à realidade da pessoa. Sabe o que é isso? Treinamento pessoal. Sabe qual é o nome disso em inglês? Personal trainer. Entende? Muita gente se coloca como personal trainer, mas não quer fazer o papel de um treinador pessoal. E aí eu te pergunto, você está fazendo o papel de quê? Essa é uma grande questão. Muita gente não se posiciona, não se referencia, não se destaca no seu mercado porque resolve fazer meio que mais ou menos. Eu vou fazer o que dá para ser feito. Se for para pegar muito aluno e fazer o que dá para ser feito, você está dando um tiro no próprio pé. Pega o suficiente para você fazer o teu melhor. Beleza? Vê aí se faz sentido e comenta aqui embaixo. Galera, olha só. Um ponto muito importante, tá? Ó, o Tony colocou aí muito sentido. Gão, manda as perguntas aqui na caixinha, beleza? Que bom, Tony. Fico feliz que você tenha entendido aí. Bom, olha só. Ponto muito importante aqui que eu preciso considerar com vocês. Mari botou aí total sentido. Que bom, Mari. Sentido demais. Que bom, Yankee. Que bom que vocês pensam assim também. Isso aí mostra o interesse de vocês em fazer a diferença. Boa, Pablo. Olha só, deixa eu dar um aviso. Tem um link lá na minha bio. Aquele link lá tem 3 perguntas. É basicamente isso. São 3 perguntas. E essas 3 perguntas são para eu entender o que você espera de mim aqui. Então, basicamente, tem 30 pessoas nessa live. Se essas 30 pessoas... Vamos lá, eu sei que as 30 não vão responder. A não sei que vocês me surpreendam. Mas se essas 25 pessoas responderem, isso vai ajudar a delinear melhor o conteúdo para eu te ensinar aqui no Instagram de forma gratuita. Então veja bem, eu estou te pedindo uma ajuda para eu te ajudar. Tem um link na minha bio. Esse link da minha bio tem 3 perguntas sobre personal trainer, sobre atuação e sobre o que você mais deseja, o que você mais se assemelha ali. É sobre você. Essas perguntas são fundamentais para eu poder delinear tudo que vai ser feito ao longo da nossa jornada aqui em rede social. O meu objetivo agora é descomplicar a fisiologia para personal trainers que querem se destacar como referência no emagrecimento. Então, dentro desse link lá, estão 3 perguntinhas muito simples
Tipo, uma é de marcar X e a outra é tipo 2 palavras. Para eu entender o que você precisa. Então deixa eu fazer um combinado com você e eu quero saber a tua resposta aqui, ó. Se não tivesse combinado, a nossa live encerra aqui. Porque se vocês não querem responder essas perguntas, é porque vocês não estão interessados em melhorar. Então, olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Estamos combinados que quando acabar essa live, você vai lá no meu perfil, vai tocar no link que está na bio e vai responder esse questionário? Nossa, são 2 perguntas e uma de marcar X. Comenta aqui embaixo se a gente está combinado ou se a gente não está. Você vai responder ou não? É super importante que você responda, porque através dessa resposta eu vou selecionar os melhores conteúdos para te ajudar. O Biel já botou que sim, o Júnior já botou que sim. É uma forma que eu encontrei de entender o que vocês precisam. O Léo botou aí, estamos combinados. Mari também. Hugo, boa, Gal. Valeu, Yankee. Obrigado, cara. Perdão aí, de vez em quando dá umas engasgadas. Pablo, obrigado. Nico, obrigado. Então é isso. Eu preciso dessas respostas, porque esse questionário vai ficar até essa semana só. Então, se você não responder, eu não vou saber o que você precisa. Ou eu vou saber só o que quem respondeu precisa. E eu vou delinear o meu conteúdo para as pessoas que responderam. Então, essa é uma oportunidade que você está tendo de delinear o conteúdo que aqui vai ser trabalhado junto comigo. Beleza? E olha só, mais uma brincadeira. Quem colocar primeiro aí a hashtag personal em ação, direitinho, personal em ação, com cedilha, A-T-U-O, eu vou deixar fixado para a gente fazer o momento do print. E eu vou falar mais um pouquinho sobre emagrecimento. Quem colocar primeiro aí fica fixado e a gente faz o momento do print. E aí olha só que legal. Por que isso é legal? Porque você fica fixo aqui, no momento do print o seu Instagram vai ficar de destaque. Eu vou repostar todo mundo que me marcar com o seu nome na tela. E aí é uma forma que eu tenho de divulgar, primeiro, quem está me marcando. Segundo, quem colocou lá o personal em ação primeiro. Beleza? Deixa eu esperar o primeiro comentário subir aqui. Ó, o primeiro comentário subiu. Eita, vieram 3 aqui, mas o primeiro que subiu foi o da Mari. Vou deixar o da Mari fixado. E para a gente fechar esse assunto, para a gente terminar aqui com chave de ouro, claro que a gente ainda vai falar sobre um conteúdo que eu quero terminar com vocês, vamos fazer o momento do print. Como é que é isso? O que isso aí é? O momento do print é o momento em que você printa, me marca e eu te reposto. Basicamente é isso. Léo, por que eu faço isso? Porque é uma forma que eu tenho de poder mostrar para outros profissionais que existem profissionais comprometidos a estudar e que estão aqui pensando em fazer a diferença. Vamos fazer esse momento do print, vai. Eu vou parar aqui, sei lá, vou fazer alguma pose aqui, vocês printam aí, me marquem e eu vou repostar todos vocês. Vai lá. Fechado. Pose feita, print tirado, personal em ação com a Mari marcado. Tem um monte de personal em ação subindo aqui agora. Então vai ter um monte de gente aí ativo com personal em ação. E vamos falar um pouco mais de conteúdo. Primeira pergunta aqui, que foi do Hugo. Tenho alunas médicas que treinam comigo no pós-plantão. Treinar aumenta muito o nível de cortisol? Olha, próprio estado pós-plantão já deixa o nível de cortisol aumentado. É claro que você tem que levar em consideração que elas estão vindo de um plantão. Então é muito importante você modular a intensidade e o volume do teu treino. Treinamentos extenuantes, por muito tempo de duração, não vai ser bom a longo prazo para essas médicas. Então, o importante seria se elas dormissem, descansassem e fossem treinar. Mas se não há essa possibilidade, treine, mas leve em consideração que elas estão vindo de um pós-plantão. É muito importante você levar em consideração o estado atual do aluno.
Muita gente fica preocupado, Léo, qual é o melhor modelo de periodização para o emagrecimento? O melhor modelo de periodização para o emagrecimento inclui você entender o que ele gosta, mas inclui também, além de entender o que o teu aluno gosta, entender a necessidade do teu aluno naquele momento. Tem dia que teu aluno vai estar bem, tem dia que teu aluno vai estar mal, tem dia que o plantão, Hugão, vai ser para queimar, irmão. Vai ser aquele plantão que não vai dar tempo nem para respirar. Vai ter dia que o plantão vai dar tempo de tirar 3 cochilos de 3 horas. Sei lá, tô dando um exemplo. Então, é muito importante levar isso em consideração. Beleza, Hugo? Espero ter te respondido aí. O Ian colocou aqui. Yankee colocou aqui. Estudava muito cinesiologia, biomecânica e queria uma ajuda para estudar fisiologia. O que você me indica? Fica aqui comigo, acompanhe o material que aqui vai ser produzido, tudo que aqui vai ser feito, responde o questionário, tudo que for feito aqui, Yankee, vai ser para te levar para esse caminho. Mas tem materiais que podem te ajudar. Por exemplo, eu gosto muito do livro de fisiologia da Margarida Aires. Em breve eu vou fazer um post sobre isso. Eu gosto do livro de fisiologia da Dee Unglaub Silverthorne. E aí eu vou fazer um post e vou colocar esses livros. E eu gosto muito do livro de fisiologia do exercício do Macardo. Basicamente, uma dica para quem quer estudar fisiologia é: primeiro começa pelos livros, depois vai para os artigos de revisão e depois você pega artigo clínico. É muito importante você fazer um passo a passo de progressão. Não começa pelo mais difícil. As pessoas querem começar pegando artigos pesados e artigos de fisiologia são pesados. Então começa pelo simples e depois você vai progredindo para o complexo. É igual no treinamento. Você começa no mais simples e vai progredindo? Exatamente assim. Não vai ser o hit da fisiologia, não. Você precisa de progressão até chegar na alta intensidade, beleza? Deixa eu ver aqui. Mari colocou aqui, tenho muita dificuldade em periodizar o treino para uma aluna específica que falta demais. Alguma dica? Sim. Entende o motivo da falta dela, mas entende de forma sincera, Mari. Faz assim, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você falta tanto? Aí ela vai falar, acontece isso. Aí você fala assim, o que eu posso fazer para você faltar o menos possível? O que falta no teu treino para você colocar ele como prioridade no seu dia? E você faz. Eu prefiro mudar a metodologia de treino, Você precisa fazer com que aquela pessoa tenha uma motivação pelo exercício para que ela aumente a sua frequência. Depois que ela aumentar a frequência dela, aí, filha, você brinca de manipular variáveis com base nos conceitos de periodização e na teoria, né, de progressão, princípios de adaptação, de sobrecarga, tudo aquilo que você aprendeu muito bem na faculdade. Tá bom? Outra pergunta do Pablo. Professor, o processo de emagrecimento aliado à hipertrofia é autorregulado? Se sim, até que ponto? Eu não entendi o que seria esse autorregulado, Pablo. Se tu quiser explicar para mim, coloca aí no comentário que eu tento te ajudar, tá bom? Mas eu confesso que eu não entendi. Agora, o processo de hipertrofia faz parte do processo de emagrecimento, viu? Muita gente fala assim, é possível emagrecer e hipertrofiar? Claro que é, porque a hipertrofia faz parte do emagrecimento. De onde você tirou que hipertrofia é só estado catabólico? Que emagrecimento é só estado catabólico, melhor dizendo. É só perder. Não, o emagrecimento inclui aumento de massa muscular. Entende? Para você emagrecer de forma saudável, de forma sustentável, você precisa aumentar a massa muscular. Porque músculo atua como um órgão endócrino. O músculo vai secretar uma série de fatores químicos que são chamados também de miocinas, né? Ou seja, hormônios peptídicos chamados de citocina, que por serem secretados pelo músculo, são chamados de miocinas. E essas miocinas vão exercer papel fundamental na promoção da atividade mitocondrial, da oxidação de lipídios, do aumento da atividade muscular, do aumento da mobilização de gordura, da melhora da função cerebral, da melhora da sensibilidade à insulina, vários fatores positivos. Tá bom? Espero ter respondido aí. Tiago colocou aí, acho importante pedir exames de eletrocardiograma ou teste ergométrico, qual deles pedir? Se esse aluno ele for um aluno com algum fator de risco, ou com mais de 2 fatores de risco,
Obesidade acima de obesidade grau 1, ou obesidade grau 1 associada com diabetes, hipertensão, ou obesidade acima do grau 1, sem nenhum fator de risco associado, já deve pedir. E não é você que deve pedir, você tem que encaminhar ele para o médico. Então esse aluno chegou na academia, preencheu o parquet, e aí ele passou pelo parquet, mas você nota ali alguma característica somada, por isso que a anamnese é importante. Você pergunta lá, você já tem hipertensão? Tenho. Tem diabetes? Tenho. E o indivíduo da obesidade grau 2, você já começa a se preocupar. Então você recomenda fortemente que ele faça uma avaliação médica. E aí na avaliação médica, o médico vai selecionar. E aí geralmente o teste ergométrico ou ergoespirométrico, né, que tem análise de troca de gases, ele também avalia o eletrocardiograma. Porque o eletrocardiograma mais importante, ou seja, a atividade elétrica do coração que é mais importante, não é só a de repouso, é principalmente durante o esforço. E essa atividade elétrica do coração durante o esforço é feita no teste ergoespirométrico. Beleza? Bom, eu tentei responder aí o máximo de perguntas, tô vendo que tá lotado de perguntas aqui, que surpresa boa, é muito bom ver vocês compartilhando comigo aqui. Lembrando, eu deixei um link na minha bio para você me falar 3 coisas que podem te ajudar. Tá lá. É só você clicar naquele link e só responder. E eu quero te falar um negócio. Essa live aqui vai ficar salva para você ver quantas vezes você quiser. Mas com um porém. Eu quero saber o que você achou dessa live. Beleza? Mas eu não quero saber o que você achou aqui nos comentários não. Eu já fechei os comentários. Eu quero saber o que você achou comentando nessa live que vai ficar salva. Então, quando essa live acabar, eu vou te deixar aqui 2 deverzinhos para você fazer, que é muito simples. Você vai lá no meu perfil, você vai responder o questionáriozinho lá, que tem 2 perguntas só, que vai te ajudar. Por que que vai te ajudar? Porque quando você responde esse questionário, eu vou saber o que você precisa que eu desenvolva. E eu vou desenvolver esse conteúdo de forma gratuita para você. Então, estou me colocando à disposição para você. Você só tem que responder. E depois que você responder, você vai marcar 2 amigos na live, ou mais, ou quantos você quiser, e vai responder o que você achou da live de hoje. Beleza? Combinado? Se tá combinado, é só subir o coração aqui, porque eu não quero saber o que você achou do comentário aqui não, porque tá fechado. Sobe o coração aí e eu aguardo o teu comentário. Aguardo o teu comentário e aguardo a tua participação no questionário. Fiquem com Deus, uma ótima noite, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aguardo de verdade o comentário de vocês lá. É super importante vocês comentarem e preencher lá o questionário, porque assim eu consigo ajudar você melhor. Eu consigo entender o que você está achando e o que você precisa. Espero de verdade. Valeu!